Bom, eu vou apresentar aqui minha dupla aqui na palestra de hoje, que é o Leonardo. O Leonardo trabalha na Crossover, a gente já vem trabalhando em algumas coisas junto aí há algum tempo. O Leonardo deu uma palestra aqui no KiCon ano passado sobre Java e Docker, né? Como que você consegue rodar e extrair aí benefícios de Java dentro de Docker. E hoje a gente vai trazer um conteúdo legal aí para falar um pouco mais sobre isso. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre Java 10 Module System e como você pode diminuir o footprint da sua aplicação Java. Eu acho que é um problema que todos aqui têm e a gente vai ter uma surpresa no final. Eu tenho certeza que vocês vão sair dessa palestra e vão querer migrar para o Java 10 e usar Module System. Então, passo para o meu amigo Rodrigo, que é referência em microservices e Spring Boot. Bom, pessoal, eu queria só ter uma ideia aqui um pouquinho da audiência, né? Quem de vocês aqui trabalha com Spring e Spring Boot? Levanta a mão só para saber. Desse pessoal que levantou, né? O restante também, não estou querendo ser restritivo aqui, mas quem trabalha já com Java 9 ou superior, né? E utiliza módulos? Duas. Legal. Beleza. Bom, pessoal, a nossa ideia aqui, como o Leonardo comentou, vai ser trazer um pouquinho de estudo para vocês e também um pouco de novidades de como que a gente pode trabalhar para reduzir aí o consumo de memória das aplicações Java, principalmente quem trabalha com Spring Boot, deve sofrer essa dor de ter uma aplicação que consome bastante memória, né? Muitas vezes. E a gente vai ver aqui algumas práticas de como que vocês podem diminuir esse footprint de execução. O objetivo maior, claro, é tentar trabalhar com módulos, mas não somente com módulos. Então a gente vai ver, né, como a gente consegue aí minimizar essa dor aí, que eu imagino que muitos de vocês estão sofrendo hoje na pele, né? Então, eu acho que todo mundo já acompanhou, né? Obviamente, a gente já não está mais no Java 9, a gente está no 10, a gente está indo para o 11, né? Isso é um pouco novo para quem é um pouco mais antigo aí no Java, né? A gente está acostumado a 4 anos de release, agora a gente tem 6 meses, né? Releases semestrais, mas desde a versão do Java 9 foi introduzido o Module System. A ideia do Module System foi fragmentar toda a parte da máquina virtual, mas não somente a máquina virtual. Você pode, por exemplo, fragmentar a sua aplicação em módulos, exportando novos módulos, ou importando módulos seletivamente para dentro da sua aplicação. Então, isso vai diminuir, por exemplo, a quantidade de classes que você vai carregar no seu class loader, né, dentro da aplicação. Então, só para ter uma ideia, quando você instala a versão do Java 9 ou superior, no diretório de instalação, você vai ver que, ao invés de um único jar que tinha, que era o rt.jar, da versão 8 e anteriores, agora você tem vários fragmentados ali, né, que são módulos fragmentados, que, de acordo com a sua definição e seu uso, você carrega no seu class loader de execução. Aqui a gente vê uma imagem, por exemplo, com esses módulos, né? Não todos, mas alguns deles que fazem parte do JDK. Né? E aí existe todo um sistema de dependência entre módulos, ou seja, se você usa um módulo A que depende de um módulo B, existe um pouco daquela ideia de transitividade, dependência transitiva, que a gente está acostumado no Maven, né? No ponto de build, mas isso existe agora em execução, na parte de runtime, com módulos carregando isso aí e, consequentemente, engordando aí a execução da sua aplicação. Os conceitos básicos de módulo, aqui a ideia dessa talk não é falar para vocês como que vocês implementam módulos, mas sim mostrar boas práticas e estratégias para vocês minimizarem o footprint das aplicações. Mas o conceito básico de módulos você basicamente usar, obviamente, a versão do Java 9 ou superior e definir um descritor onde você pode explicitar quais módulos que você exporta ou que você utiliza. Né? Então, existe um novo arquivo chamado módulo info.java, né? Onde você define na sua aplicação, e lá você pode declarar, por exemplo, usando, como a gente vê no slide aqui, a palavra requires, no caso, definindo quais módulos que você precisa para rodar a aplicação. Esses módulos vão depender de outros módulos e, de maneira transitiva, vai puxar isso para o runtime de execução.
E você pode exportar módulos. Se o seu objetivo, por exemplo, é criar uma biblioteca que vai ser usada por outras aplicações, você pode exportar packages da sua aplicação como módulos diferentes. Que isso aí vai ser depois importado e utilizado por esses outros componentes de aplicação. Então, a ideia é fragmentar, definindo encapsulamento. Isso aqui é uma espécie de você definir práticas de encapsulamento, para que você depois, seletivamente, possa escolher qual módulo você vai incorporar na sua aplicação. Um ponto importante desse processo no momento do build da sua aplicação, você vai precisar, ou a prática é que você fragmente o build da sua aplicação, né? Então, eu vi que muita gente levantou a mão aqui, trabalha com Spring Boot, né? Qual que é o conceito por trás, o mais tradicional por trás do build de uma aplicação Spring Boot? É você criar lá o Fat Jar, né? O Uber Jar, o jarzão, né? Vamos levar para o português aí. Nesse caso, a ideia dos módulos vai ao inverso disso. A ideia é que você não crie esse processo de Big Jar, e sim você consiga ter um diretório onde você vai ter todos os jars, né, fragmentados. Você pode fazer isso, claro, com JDK 8 anteriores, né? Existem maneiras de você fazer isso, mas olhando esse slide que mostra uma visão justamente das versões anteriores, o JDK ele é o grande bloco monolítico, né? Se a gente for fazer uma comparação de componente de aplicação, que você roda tudo durante o class loader da sua aplicação, ele carrega tudo isso, né? Claro que o class loader tem a sequência de carregamento sob demanda, etc., mas essencialmente está tudo linkado ali, né? Na hora que você vai rodar a sua aplicação. Até a questão de tamanho, né? O tamanho da JRE, que é o necessário para rodar a aplicação, é grande na versão do Java 8 ou anteriores. E quando você pensa, então, trabalhar com um sistema de módulos, você vai, claro, ter essa necessidade de quebrar a sua aplicação em jars diferentes, né? Principalmente, ou obrigatoriamente, esses jars, eles vão, alguns deles significar módulos, ou você vai usar bibliotecas terceiras que são modularizadas, e aí você pode criar dependências. Esse slide aqui, ele mostra, pelo menos na camada de cima, jars, que seriam da sua aplicação, que dependem de uma segunda camada de jars terceiros, que, por sua vez, dependem dos módulos do JDK, né? E aí, claro, de maneira direta ou indireta, você vai estar puxando tudo isso aí durante a execução da sua aplicação. Então, pensem agora no build da sua aplicação Spring Boot como não sendo um Big Jar, e sim como sendo um jar que só tem as suas classes compiladas, que são kbytes, e uma série de outros jars, de repente num diretório. A gente vai depois ver o exemplo de como fazer isso, né? Que você vai daí puxar isso de acordo com a sua modularização, para evitar de carregar tudo isso aí, né? Ou linkar tudo isso aí em tempo de execução. Um outro utilitário importante também para conseguir extrair todo esse benefício de performance, né? E a gente está falando aqui em como diminuir, né, o footprint aí de execução da aplicação, é o utilitário JLink, que veio junto também com Java 9. O JLink ele é uma ferramenta, na prática, né, que você tem lá dentro do JDK, que ele permite que você crie uma versão específica da máquina virtual de acordo com a necessidade de módulos da sua aplicação. A versão que você faz download lá no site da Oracle, ou no OpenJDK, ou no site da IBM, dependendo da versão de Java que você usa, é uma versão full, basicamente. Ela vem com tudo, né? Você instala lá, ela tem lá os seus 100 MB, se não me engano, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Até no Java 10 aumentou esse tamanho, né? Aumentou. Então, quando você vai rodar a sua aplicação, você não precisa disso. Você não usa, de repente, as libs do Java Desktop, por exemplo. Né? Quem usa Java Desktop na Spring Boot? Todos deveriam levantar a mão, porque todo mundo aqui que levantou a mão e não usa módulos está carregando Java Desktop na sua aplicação Spring Boot, certo? Então a gente não precisa disso, ninguém está usando o desktop nessa execução da aplicação Spring Boot, mas ela está lá, certo? Então o JLink ele vai, com base numa definição de módulos que você usa, ele vai criar uma versão especial da máquina virtual, uma minimal version dessa máquina virtual, específica para a sua aplicação. Inclusive, ele consegue criar o famoso binário Java, né? E não é aquele fake que a gente cria um script para rodar o jar, né? Que todo mundo já... A primeira pergunta que você estuda Java é como você cria um binário, né? Então, na verdade, o JLink permite até que você crie um binário da sua aplicação com base na sua definição de módulos. Então, esse é um utilitário
que veio junto com a versão do JDK 9. Você, claro, tem ele disponível no JDK 10, né? E a ideia, basicamente, é você dar um input para ele, que são as suas classes, os seus bytecodes compilados, os seus jars, dependências que a sua aplicação usa, definidas como módulos, né? E também você pode criar um ponto .jmod, que seria um descriptor de módulos, e ele vai conseguir gerar para você uma minimal JVM, uma minimal JRE. E aí, quando você vai montar o seu Docker, por exemplo, você vai usar essa minimal JVM na sua imagem Docker, né? Para diminuir também o tamanho dessa imagem, não só o footprint de execução. A gente vai falar mais sobre isso, o Leonardo ele vai, né, entrar mais em detalhes, mas a gente fez alguns experimentos, até para trazer para vocês alguns dados interessantes, utilizando a nova versão do Spring Boot, que é a versão 2, né, e utilizando o Pet Clinic, que é aquela aplicação de referência da Spring. Né? Não sei se alguém já rodou o Pet Clinic aqui, ele é o Pet Store, né, do Spring. Né? O pessoal mais antigo aí do Java conhece bem o Pet Store. Então, a ideia basicamente é que na versão do Spring Boot 2, além de uma série de features que ele trouxe, como suporte aí à parte de desenvolvimento de aplicações mais reativas, um dos suportes é o suporte a Java 9. Né? Se você roda Spring Boot 1, você pode rodar com Java 9, mas é só o runtime. Você não consegue usar módulos. Você não pode usar as features do Java 9. Se você quiser usar essas features, você tem que migrar para Spring Boot 2, que usa Spring 5, certo? Como sendo, digamos, o core ali de execução. E o Spring 5, ou, consequentemente, o Spring Boot 2, ele já tem todos os módulos ali disponíveis, como a gente vê no slide, que você pode definir no seu módulo info para explicitar quais são os módulos que você quer carregar durante a execução. Que são os módulos que somente a sua aplicação precisa, certo? Se eu não utilizo, por exemplo, Redis, por que eu vou carregar o módulo do Spring Redis aqui? Não faz sentido, certo? Então, ele vai carregar aqui somente módulos que a minha aplicação, nesse caso, a aplicação Pet Clinic, utiliza. Tá? Um detalhe interessante é que, quando a gente submeteu a talk aqui, era para Java 9, né? Isso foi em novembro e tal. Aí já saiu 10, né? E já tem mais novidade. Então, a gente está já, na verdade, no contexto do JDK 10 aqui, certo? E no JDK 10 já tem módulos que estão deprecados, né? Ou seja, então, esses módulos já foram deprecados no 10 e vão ser removidos no 11, que vai ser liberado aí, acho que em agosto, né? Setembro, né? Setembro. Então, para quem já está usando o módulo, já tem que começar também a se antenar com relação à depreciação de módulos do JDK que vão acontecer aí nas versões futuras, tá? Então, aqui a gente já vê uma definição disso. E, claro, né, se você começa a usar módulos, você vai ter alguns efeitos colaterais em outras áreas também da sua aplicação. Um exemplo é, obviamente, Maven, né? Se você utiliza Maven como a sua ferramenta de build, que a maioria das aplicações com Spring utilizam, no Maven você tem que fazer alguns truques, né, para suportar bem aí o sistema de módulos. Aqui tem um exemplo, né, não sei se o pessoal aí de trás consegue enxergar bem, mas isso está disponível também depois numa demonstração que a gente vai fazer. Você precisa forçar algumas coisas no Maven, né? Por exemplo, o Java version do seu POM tem que ser 10, se você vai usar já o JDK 10 com módulos. Não é 1.10, ele não suporta mais o 1. Alguma coisa, é 10 agora, certo? O Maven Compiler Plugin tem que ser o 3.7 ou superior. Os anteriores vão dar problemas de execução, né? Na hora que você tentar compilar a aplicação com Maven. O plugin do Spring Boot, você vai ter que fazer alguns hacks para adicionar alguns módulos ali de execução, né? Esse aqui é um módulo que ele não adiciona por padrão, você precisa explicitar ele na execução. O Maven Surefire plugin também, se você roda em unit test, né? Imagino que todo mundo rode, né? Sim. Você vai ter que forçar algumas coisas também. E um detalhe importante no final, o Maven Jar plugin, ele vai ser um plugin que a gente vai adicionar para evitar de criar o Big Jar. E a gente vai, então, modularizar o nosso Spring Boot em vários jars, né? São as dependências, mas também o jar mínimo da nossa aplicação em Spring Boot. E a gente vai copiar tudo isso aí para um diretório de módulos. Certo? E, por fim,
né? Todo mundo aqui já deve estar adotando, né, Docker aí para fazer a parte de distribuição da sua aplicação, né? Java. No Docker também você vai ter algumas estratégias interessantes. Então aqui a gente vê um Docker já preparado para rodar JDK 10, né? Usando essas otimizações aí mínimas, né? Para ter essa necessidade aí de diminuir o footprint da aplicação. Então um detalhe aqui a gente observa é que nesse Dockerfile, ele não é um Dockerfile simples, ele tem uma exceção aqui que você usa o JLink para criar um minimal JVM de acordo com os módulos que a sua aplicação utiliza. Então, aqui é um exemplo de um Docker multi-stage. O primeiro stage ele cria um JLink, que seria um binário novo do Java, então ele não puxa um Java existente de algum repositório Docker da internet. Ele vai criar a sua instalação do Java mínima de acordo com a sua aplicação, certo? E aí depois ele usa esse minimal para, consequentemente, rodar essa aplicação. Lembrando que na hora de rodar ele vai também passar ali instruções especiais para definir quais são os módulos, ou o main módulo que a sua aplicação vai usar. Que a partir desse main módulo, aqui até um detalhe interessante, que a partir desse main módulo é justamente a referência que a gente viu no módulo info lá, na sua aplicação, para saber quais são os módulos que vão ser carregados durante o runtime da aplicação. Ok? Vou passar agora para o Leonardo, então. Ele vai... Então, pessoal, a ideia de usar o Patch Clinic aqui foi mostrar um exemplo de uma aplicação próxima ao mundo real que a gente tem. Então, o Patch Clinic ele contém a lib do WebMVC, tem REST API e tem o Spring Data JPA. Então, consequentemente, Hibernate, mapeamento de JPA, etc. E um dos problemas que a gente tem, pelo menos eu não encontrei nenhum exemplo completo disponível na internet que tivesse todos esses módulos, todas essas features do Spring Boot sendo utilizadas com o Java Module System, que dirá com Java 10. Então a gente fez esse experimento, estudo de caso, com o Patch Clinic para mostrar aqui para vocês como isso é possível sem que tenha um impacto muito grande na aplicação já existente Spring Boot 2. Então o primeiro ponto que o Rodrigo comentou já é a criação do módulo info.java. Você vai identificar quais módulos são necessários para rodar sua aplicação. Se você tiver uma IDE um pouco mais inteligente, ele vai gerar para você. Então, o IntelliJ ele gera o módulo info baseado nas dependências do Maven. Tem um conceito muito interessante que, dependendo das dependências que você usa de terceiros, elas não estão preparadas para módulo ainda, mas não tem problema. Claro, tem alguns problemas, mas a gente consegue utilizá-las mesmo assim. Porque o que o JDK 9 e 10 faz? Ele cria um módulo automático. Então, se não tem o módulo info, né, nesse jar de terceiro que você já tem, ou numa aplicação, um jar de você, da sua empresa, um pouco mais antigo, Java 8, enfim, ele consegue criar um módulo em runtime. Problemas que podem acontecer, ele criar de maneira incorreta. Aí as coisas não funcionam como deveriam. Mas o módulo info é o primeiro passo. Falei, o segundo passo é atualizar as bibliotecas de terceiros. Então, o Spring 5 a versão preparada para rodar com o módulo. Tem outros frameworks, o Hibernate e outros frameworks que necessitam de alguns updates a mais. Então, você atualiza para a última versão desses frameworks que você utiliza, porque com certeza ele já tem suporte ou está em progress. Está alguma coisa já em fase beta, snapshot, que você já pode utilizar e vai funcionar. E o terceiro, o Rodrigo comentou dos Maven plugins. Então, tem que, às vezes, fazer alguns truques ali no Maven plugins para poder funcionar. Mas o que eu vou tirar de lição do Patch Clinic é que nenhum código Java foi modificado ou adicionado. Então, o módulo info é em Java, é .java, mas não é considerado um código Java. É um descriptor, né? Então, ele tem, inclusive, as keywords que estão lá dentro são diferentes, elas não passam pela mesma forma de compilação que tem o código Java. Então, por exemplo, a palavra open ou a palavra módulo que é reservada no arquivo módulo info.java não é reservada no arquivo Java normal. Então, não se preocupe que não vai quebrar nada na sua aplicação que utiliza alguma variável com esse nome, como já aconteceu no passado. Então, essa é a grande lição que a gente tirou. E tem uns problemas, é claro. Tem as lições que a gente sente na pele. Então, uma delas, na verdade, é positiva. Quando você migra para o Java JDK 10 ou JDK 9 usando o módulo System, você ainda consegue rodar o modo antigo.
Então, você pode pegar qualquer aplicação hoje, assim como sempre foi no Java. Qualquer JDK novo, você consegue rodar a aplicação antiga, que acho que é uma premissa do Java, que ele consegue ter retrocompatibilidade. Então, fiquem tranquilos, instalem o Java 10 nas suas máquinas, comecem a rodar a sua IDE favorita, comecem a rodar suas aplicações que devem funcionar. E por que isso funciona? Porque ainda tem o modo ClassPath antigo, que é o modo explícito, que é que você passa os jars que a aplicação necessitará para rodar. E tem a nova forma, que é o módulo path, que é o que a gente utilizou para esse estudo de caso, que é realmente usar os módulos. Então, se você está com o JDK 10, não quer dizer que você está usando módulos. Você pode estar simplesmente rodando a sua aplicação com os jars. Então, isso vai funcionar. Então, tomem cuidado com isso e tenham sua atenção para usar o novo conceito de módulos. O segundo ponto é o upgrade módulo path. Então, pode ser que algum módulo existente na JDK esteja com problema. E, de fato, tem alguns módulos com problema, você precise instalar uma nova, fazer um replace, colocar uma nova versão desse módulo. É possível. Então, a JDK, além de ser modularizada, permite substituir determinados módulos da própria JDK. Isso vale também para a sua aplicação. Então, esse upgrade módulo path, basicamente, ele adiciona no boot class loader lá da JDK e você consegue substituir algumas coisas. Ponto positivo, ele não vai deixar dois módulos que têm o mesmo nome, o mesmo descriptor, rodar ao mesmo tempo. O famoso class path, que duas dependências adicionam dois jars de versões diferentes e os dois sobem, mas você não sabe qual que está sendo executado. E dependendo, um executa, dependendo do outro. Então, tem essa questão que, na verdade, é positiva, mas deixa o usuário flexível. E procure as bibliotecas terceiras que estão prontas para utilizar o módulo. Talvez não estejam, você tenha que cadastrar algum bug para corrigir, enfim. Como eu tive que fazer para o Spring, mas, por incrível que pareça, eles corrigiram muito rápido. Em 24 horas já tinha uma correção lá para o bug que encontrei. Lições aprendidas. O JLink, apesar de ser uma ótima ferramenta, ele não consegue ser usado no seu potencial todo. Qual que é? Que é criar o binário de Java. Porque ele não funciona com módulos automáticos. Lembra que eu falei que módulos automáticos é quando não tem módulo info? Então, até que todas as bibliotecas de terceiros estejam prontas para ter o módulo info, não vai poder usar direto o JLink. Em contrapartida, a gente pode criar uma minimal JRE, que o Rodrigo mostrou no Dockerfile, para rodar a sua aplicação. Então, isso vai funcionar perfeitamente. O segundo ponto é Reflection. Né? Quem aqui nunca usou Reflection? Acho que ninguém. Nunca usou. Todo mundo usa, né? De fato, o libs de terceiros, como JPA, usa muito Reflection. Então, para a sua aplicação funcionar de forma modular, você tem que abrir alguns pacotes, aqueles pacotes das entidades, ou abrir o seu módulo inteiro se for um módulo só de persistência, que vale a pena, em vez de abrir pacote por pacote, abre o todo. Então, isso, infelizmente, é a forma que a gente pode usar para contornar essa questão do reflection, até que todos os mecanismos, os bibliotecas terceiros tenham mecanismos para poder suportar sua aplicação sem ter o reflection abusivo como era realizado até então. Então, existem outras maneiras de melhores ser implementadas muitas vezes, e as bibliotecas terceiras vão procurar fazer dessa forma. E o Hello World sempre funciona, né? Eu vi um monte de Hello World na internet, e está tudo sempre funcionando, mas pegar uma aplicação Spring Boot 2 e colocar no Docker JDK 10 com módulo realmente foi um desafio. Agora eu vou falar do JDK 10, porque ele possibilitou a gente pegar o sistema de módulos, empacotar, colocar no Docker e ter resultados expressivos para reduzir o footprint da aplicação, que é o objetivo da palestra. Então, o JDK 10 foi, na verdade, oficialmente tem o suporte a Docker. Até o JDK 8 teve algumas versões que trouxeram melhorias de modo experimental para a gente controlar a memória. No JDK 10, por padrão, tem Container Support, que é -xx use Container Support. Por padrão, ele é habilitado. O que isso significa? Ele detecta a memória que você definiu para o Docker, para o container, qualquer container, não só Docker, mas ele detecta a memória e o número de CPUs, que antes era um problema, porque ele detectava da máquina hospedeira e fazia com que várias coisas não funcionassem da maneira adequada dentro da JDK. Então, o JDK 10 tem esse suporte full e tem mais um monte de outras variáveis interessantes, que eu julgo interessantes. Por exemplo, max run percentage. Tu consegue agora definir um percentual do max heap, né, que era o XMX.
Então, antes a gente tinha que, números mágicos, 512 MB, não sei, 700 e alguma coisa, definir e fazer cálculos, ou botar simplesmente um número mágico. Isso eu acho que não é necessário, não. O futuro não é isso. O futuro é a gente definir realmente o nosso runtime, nosso container, quanto de memória ele vai usar, e dentro desse container a gente definir um percentual de memória que a JVM vai usar. 70%, geralmente eu recomendo 70%, tá? Falei isso já ano passado. 70% da memória máxima. Por quê? Não temos só o heap, temos o não heap, no JDK, temos outros processos que rodam, garbage collector. O run percentage é tudo. É o max memory. Mas aí tem as próprias libs que eles carregam do container, do kernel, que ocupam espaço e geram memória. Então, você usa 70% a 80%. Até 80% a maioria das aplicações vai conseguir rodar. E é isso, tem o máximo, mínimo e o initial. Um detalhe interessante é, no JDK 8, a partir do 1.3.1, né? O build 1.3.1 e o JDK 9, você podia usar o Unlock Experimental Features e poderia também ativar para ele usar o GC Memory Group. Só que ele assumia, por exemplo, 1/4 de memória do container para subir a alocação inteira do heap. Você não tinha como mexer nesse 1/4, era 1/4. Então, com agora você consegue definir esse percentage, né? Outra novidade bem interessante é o Application Class Data Sharing. Até então, o OpenJDK tinha o CDS, que é o Class Data Sharing, que basicamente ele compila os class, os arquivos JDK, para um formato de máquina, um formato binário mais próximo de máquina, para poder executar de forma mais rápida, fazer o startup da aplicação mais rápida. E outro ponto interessante, para poder compartilhar a memória. Que um dos grandes problemas é que se você roda em processos separados, e os dois processos carregam em diferentes momentos o jar, ele não consegue compartilhar a memória que deveria para utilizar o melhor possível kernel do seu sistema operacional. E usando o Class Data Sharing, você gera um arquivo mapeado, e esse arquivo é compartilhado entre os JVMs, inclusive entre containers. Então, se está no mesmo Docker host, você consegue compartilhar compartilhar um arquivo, uma parte da memória entre os containers. Isso é bem interessante. Esse recurso tinha no Oracle JDK, já, de forma comercial. Então, tinha que dar um lock em Commercial Features e para fazer isso funcionar. Agora foi liberado no OpenJDK, todo mundo já pode utilizar e colher os benefícios aí de reduzir o footprint, porque pode compartilhar. Então, se eu quiser escalar um Docker container para mais de uma instância, eu consigo compartilhar uma parte da memória e o startup vai ser mais rápido. Tá? Só que agora é build once and run once, né? Build. Infelizmente, a maneira que você cria o Application Class Data Sharing é manual. Rodando os comandos Java, ele gera um arquivo, e esse arquivo você tem que colocar no container e fazer o container desse arquivo. Não é uma forma automatizada que ele gera isso em runtime, ou uma forma um pouco mais fácil. Foi a maneira que a Oracle decidiu fazer, mas ele já pode ser utilizado. JDK 11. Tem mudanças, vão ser removidos todos esses pacotes aqui, esses módulos. Isso é, na verdade, uma notícia boa e não ruim, porque ele vai remover um monte de módulo que estava lá, que era Java E, ou que era legado, ou que fica ocupando espaço na sua aplicação, tipo Corba, que você não necessita mais. E se caso você necessitar, né, o Spring, por exemplo, utiliza o Java XML Bind, você adiciona no Maven. Adiciona a dependência do Maven, pronto. Vai funcionar como deveria. Então, o JDK vai reduzir ainda mais, isso é um ponto positivo. Tem um carinha que eu acho interessante falar, porque eu vou mostrar depois uma parte de benchmark, que é o OpenJ9, Eclipse OpenJ9. Quem aqui já ouviu falar do Eclipse OpenJ9? Levanta a mão. Early Adopters. O OpenJ9 como aqui a figura mostra, basicamente ele é um novo runtime para o Java. Então, é alternativo ao Hotspot. Então, temos o IBM J9. Então, o IBM J9 é esse cara. Ele foi contribuído open source, de forma open source, da IBM. Eles vão continuar o desenvolvimento, já estão continuando em cima do repositório open source. Ele substitui o Hotspot. Então, antes a gente estava Oracle JDK e OpenJDK usando Hotspot, agora a gente tem uma opção a mais, que é o OpenJ9. Está em fase experimental. Eu já estou utilizando para rodar alguns projetos, mas experimental, tem bugs, você consegue interagir com o time lá que está desenvolvendo, é bem bacana, é um projeto open source, quem quiser dar uma olhada e se engajar. E os números dele são realmente impressionantes. Ele ocupa menos memória e é mais rápido. Então, espero que quando eles lançarem de forma
estável, isso tem um grande ganho na comunidade e até força o hotspot também a buscar novas melhorias. Então, chega de falar conceitual, vou mostrar aqui uns benchmarks que eu fiz do nossa aplicação Pet Clinic num ambiente controlado, Docker, que assim, é muito difícil a gente fazer um benchmark, tem várias variáveis, mesmo se você rodar uma JVM e tentar coletar métricas do kernel, isso tem uma variação muito grande. Então, eu vou resolver isso de maneira mais simples, simplificar isso, colocar dentro de um container, ver startup time, ver quantidade de memória está usando, e é isso, basicamente, e o tamanho da imagem. Eu vou ser mais simplista nesse ponto, apesar de ter feito mais testes, eu vou ser mais prático. Só um detalhe ali, volta no slide. Quem quiser depois rodar na sua máquina, tá? Esse repositório ali tem todos os scripts que a gente usou para rodar, né? Junto com o JMeter, que ele faz um stress test ali nesse Pet Clinic, e você consegue fazer a comparação na sua máquina, né? Com Docker e tal. Então, quem tiver interesse, depois é um link interessante. Só mais um ponto. As aplicações rodaram aqui o teste com um container assim, com 1 GB de RAM, se não me engano, e 2 CPUs. Então, tentei botar um ambiente próximo que a gente rodaria num Docker host, né? Para não usar todos os cores, a máquina e toda a memória disponível, deixei um valor menor. Então, aqui, quem gostaria de ter uma imagem Docker do seu Spring Boot 2 que ocupa menos de 100 MB? Menor que 100 MB. Levanta a mão aí, quem gostaria? Menos de 100 MB. Eu não quero. Quero pagar disco. 91 MB é o que a gente consegue. A gente reduziu, em comparação ao JRE8 com o JRE10, 30 MB mais ou menos removido aí de códigos que não são necessários rodar para rodar o JRE minimal. Então, como isso é possível? Utilizando módulos, utilizando JLink para gerar o JRE mínimo e copiando os jars da sua aplicação. Então, foi possível rodar com menos de 100. Claro, usando a Alpine Linux, que é uma versão Linux mais reduzida ainda do que o Debian. E o JDK10 já tem builds para o Alpine, mas oficialmente eu espero que no JDK11 seja colocado oficialmente esses builds para download de uso geral. Hoje, o build da Alpine é experimental. Então, ele possibilita a gente ter uma imagem um pouco menor do que a convencional. Então, eu usei aqui nos testes, e vocês vão ver todas as JRE. O AppCDS, como eu falei, ele gera aquele código de máquina, ele realmente vai startar mais rápido, mas o código de máquina tem o seu tamanho, né? Olha quantos megas ficou a mesma imagem do Linux com o AppCDS. Então, vai da sua necessidade, realmente, negócio, o que você quer para... Você quer o startup mais rápido, que vai rodar menos compilação do JIT, do Java, ou tamanho da imagem. Startup time. Quem quer startar aplicações 2 vezes mais rápido? 2 vezes mais rápido. Com JRE8 versus 10, mínimo. Então, JRE8, Spring Boot, a mesma aplicação, por que eu posso falar isso com propriedade? Se você pegar o Pet Clinic que a gente fez na demo, ele roda com 8 e roda com 10, porque não tem nenhuma alteração no código Java. Então, lá pelo meio você pode rodar com 8 e pode rodar com 10. E você vai ver essa diferença, realmente, no ambiente controlado, 11 segundos para startar no 8 e 5.5 no 10 com módulos. No 10 sem módulos é mais rápido, mas é 7 segundos ainda, então tem um valor. Roda mais rápido que o Chrome, né? Com certeza. E quem quer ter o footprint 2 vezes menor? Todo mundo, né? Footprint, eu acho que é o nosso objetivo principal aqui, que a gente tenha containers Docker que sejam realmente... que a gente consiga escalar isso de forma sustentável. Porque hoje, qual o problema de hoje? Com menos de 512 e 1 GB de RAM, você não consegue rodar nada. De fato, o Spring Boot 2 com Pet Clinic, ele tem JPA. Então, é startar todo o contexto e tal. Ele usa 381.3 MB. No melhor cenário, quer dizer, foi rodado aí umas 15 vezes, a menor valor eu coloquei no slide. De todos. Então, por que isso? Porque não é praticamente impossível fazer uma média, depende de como o Garbage Collector roda, né? No momento que você startou a aplicação, ele vai poder, a memória, expandir mais ou menos, mas um valor melhor caso, seria esse valor. E convenhamos, né? Quem trabalha com Spring Boot em produção sabe que é 1 GB, né? Basicamente. 512 o bootstrap dele para ter um mediano, né? Fora se você incorporar mais coisas, você vai ter containers de 2 GB, 3 GB, né? E se você replicar isso aí com 3, 4 instâncias, aí, né, já era, né? A gente vai mostrar no demo isso de fato.
O OpenJ9, são os dois últimos valores, é menor. Realmente ele tem um footprint menor ainda. Na verdade, a forma que ele controla a memória e como é que ele gerencia os objetos em memória é totalmente diferente do hotspot. Então, ele ganha em um lado, talvez perde do outro. Talvez ele gaste mais CPU, mas ganhe mais memória. Também é um trade-off que a gente pode tomar a decisão em cada aplicação. Porque os dois seriam compatíveis com a especificação Java, então a gente pode ter esse trade-off dependendo do microserviço, que é bem interessante. Às vezes memória ou CPU, isso torna... A gente pode escolher isso. Né? Muito interessante. Funciona com o Spring Boot 2 perfeitamente. Eu coloquei J9 com AOT, porque J9 tem um recurso bem interessante que é a AOT, que é Ahead of Time, ele consegue compilar, gerar classes binárias baseado na máquina que você está rodando a aplicação e fazer ainda mais cache. É parecido com o App CDS da Oracle, do OpenJDK, mas é uma versão diferente e dinâmica. Não precisa criar aquele arquivo que gerar imagem grande. Quem gostaria de, depois de rodar um stress testing, com milhares de requisições, 100 mil requisições, ter o footprint aí menor que 256 MB, Spring Boot 2, com JPA. Então, a gente conseguiu um valor 2 vezes melhor que o JR8, que chegou lá, bateu, foi lançada a aplicação com 512 de limite do HIP, XMX 512, e ela até conseguiu chegar a esse valor. Depois ela, claro, correu vários processos de garbage collector, mas, enquanto isso, o JDK 10 módulos ele não subiu exponencialmente, ele não, de forma... Talvez as próprias melhorias internas do JDK 10 possibilitaram isso, mas o módulo tem um papel fundamental, porque podem ver que o 100 módulo ele ainda ocupa cerca de 30 megas a mais de memória. Que o Java é um bicho-papão da memória, né? Agora o Rodrigo vai falar sobre, na prática, no nosso demo que a gente fez para essa aplicação Pet Clinic, e depois a gente vai ter uma surpresa bem legal relacionada ao Java 10. O objetivo aqui, eu não vou gastar muito tempo no demo, tá? Pelo nosso tempo também, mas eu vou... não adianta a gente falar e não mostrar nada, né? Então, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E um detalhe importante é o seguinte, o Pet Clinic ele não é uma aplicação Spring Boot só com Bootstrap lá. Ele tem o Spring MVC incorporado, ele tem o FreeMaker fazendo processamento de HTML, ele tem um módulo web que você, basicamente, ele gera o conteúdo web no server-side, né? Ele não é uma aplicação que só é REST, por exemplo. Então, ele tem uma gordura ali de execução, né? Como é muito comum em algumas aplicações Spring Boot. Então, existe também esse link depois aqui nos slides, para quem for conferir, tá lá. A gente fez um fork do repositório do Pet Clinic, da Spring mesmo, e a gente incorporou esse suporte a módulos, né, e JDK 10, tá? Que é o que a gente está usando como referência. Então aqui, eu não vou ser repetitivo, mas aqui tem a configuração, por exemplo, do projeto, né? Então é um projeto Maven, como vocês podem observar aqui, tem um POM definido, né? Toda a estrutura aqui do projeto. Então a gente vai observar, por exemplo, que ele vai ter o módulo inf definido. Esse aqui é o mesmo exemplo que a gente viu nos slides anteriormente, né? A declaração aqui dos módulos. No POM, né? O POM ele é um pouco grande porque, claro que no slide a gente mostrou alguns poucos truques. Então aqui tem todos os truques desvendados, tá? Nesse POM aqui. Então você é obrigado às vezes a estar excluindo uma dependência, adicionando outra. Uma das coisas que o Leonardo falou é que realmente, para quem vai usar módulos, tem uma pequena dor de cabeça com relação ao suporte ou ao não suporte a módulos de bibliotecas terceiras que você usa. Então, aquela história, você usa o Hibernate, que suporta, mas ele usa o CGlib, que usa não sei o que, que usa não sei o que. Aí, no final da cadeia, você tem um módulo que não suporta. Então, você vai ter que trabalhar com essa ideia dos excludes, incluir versões novas, tentar achar alternativas para isso, tá? Então, aqui, por exemplo, só nessa versão a gente vê que ele tem um profile que foi utilizado e definido. Opa, estou no errado aqui, peraí. A gente tem aqui uma versão que tem um profile definido que é justamente para você rodar com o Java 10, né? Então, você usa a versão do Java 10. O pessoal aí atrás consegue ver? Sim? Tá. Então, ele tem a definição do Maven Compiler Plugin, como eu mostrei no slide.
Mas aí você tem um fix para Java 10, então aqui tem mais truques, né, dentro desse POM. Isso é interessante até para quem vai querer, de repente, aplicar isso inicialmente, já pega meio que mastigado esses truques, porque senão você tem que caçar isso aí no Stack Overflow ou entrar em lista de discussão para saber como é que resolve. Então aqui já tem meio que um caminho das pedras, né, para essa situação. Então aqui tem o POM com todas essas definições. Aqui, por exemplo, na hora que a gente vai fazer o build da aplicação, você tem um plugin que é o Maven Dependency Plugin, que ele vai copiar, na verdade, todas as bibliotecas terceiras que o nosso Spring Boot usa, que no modelo padrão ele botaria tudo isso no fat.jar, ele vai copiar isso aí para um diretório chamado modules, que esse diretório a gente vai mandar para o nosso container Docker e vai rodar isso aí fragmentado, né? Que é aquela ideia de você ter os jars todos fragmentados, sendo carregados, né, de acordo com a necessidade de execução, certo? E aqui também a gente vai observar Dockerfile. Não, está no source. Um Dockerfile definido, né, que também é aquele mesmo exemplo que vocês observaram ali dentro do, né, dentro dos slides anteriormente. Então vamos rodar isso aqui para a gente ver. A gente tem duas possibilidades de rodar isso aí. Então aqui eu estou na minha máquina usando uma... Opa! Eu estou usando aqui uma máquina virtual Java 10, é um build da máquina virtual da Oracle, é um hotspot da Oracle, tá? Poderia usar o OpenJDK, poderia usar o J9, né, como ele falou, mas nesse caso em específico é essa. Eu posso usar um Maven exec, é uma instrução que a gente, um plugin que a gente adicionou ali só para executar, ele não está empacotando aqui, ele está rodando a aplicação, ele é similar ao Spring Boot Run, né, para você rodar em desenvolvimento, né, só para a gente ver realmente, internet, né. Estou sem internet aqui, vamos desconectar e conectar de novo. Deixa desconectado, não precisa de internet. Então, eu estou rodando aqui inicialmente só com exec, né? Estou rodando aqui só com exec, então ele não empacotou a aplicação ainda, na verdade, não gerou uma imagem Docker, eu só rodei ela. Só que é só para a gente ver, bom, funciona toda essa loucura que a gente fez no Maven, exclusão de dependência, rodar com o JDK 10. Se você pegar o JDK 10 e instalar na sua máquina e pegar a sua aplicação Spring Boot e mandar rodar com o build que você tem, você vai ver que não vai funcionar, por uma série de motivos, né? Então aqui pelo menos você vai ter que primeiro solucionar e resolver e rodar isso aí. Aí a gente observa que ele vai ter a aplicação lá que é o, né, Pet Clinic, aqui não sei se alguém já rodou essa aplicação, né? Você pode aqui cadastrar o seu pet, veterinário, etc. Você vai ter isso aqui de execução. O outro ponto é que você pode fazer daí justamente o package, né? Então aqui eu vou gerar a rotina de empacotamento, e tem um target nesse meu POM que ele vai também já chamar a criação da minha imagem Docker, certo? Então ele vai fazer esse processo, depois de empacotar, ele vai fazer o processo de geração do Docker com aquele Dockerfile que a gente viu antes. Aqui deve ser por causa da internet. Ele não conseguiu pegar um registry, mas eu tenho tudo aqui, ou melhor, deveria ter, né? Vamos ver se ele volta a minha internet aqui, senão... Tem um ping aqui, vamos tentar de novo. Então aqui nesse processo ele está empacotando a aplicação e ele vai basicamente fazer o processo de criação da minha imagem Docker, né? Ele falhou ali por causa da internet, que ele tenta fazer um ping aí no repositório Docker, acho que é no Docker Hub, para fazer um checkpoint lá se tem alguma imagem, né? Então já começou aqui a perder alguns pings. Tomara que não perca mais. Começou o processo aqui de geração da minha imagem Docker. Aqui a instrução que ele acabou de rodar, que a gente, né, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas a gente pode ver, ele gerou ali o JLink, que é a minha JVM mínima para rodar a minha aplicação, né, com essa JVM mínima, né. Terminou, tá? Até para a gente ser mais ágil aqui, ó, se eu pegar e fizer um Docker PS e ver o tamanho dessa imagem... Imagens. Docker Images, desculpa. A gente vai ver que essa imagem aqui, ela foi produzida, ela tem 91.2 mega, né? Então, aquilo que foi falado. É uma imagem com menos de 10 mega de tamanho. Sim. Desculpa, menos de 100 mega. Que besteira. Menos de 100 mega, né? De tamanho, certo?
Então, você já consegue reduzir o tamanho disso. Isso é bom para você fazer transferência entre repositórios Docker, né? Você mandar isso aí, paga menos, né, de banda, né, para fazer esse processo para enviar para sua nuvem, etc. Rodando isso aí, essa é a primeira execução que eu vou fazer. Eu vou rodar ela e vou alocar para o meu container 1 GB, tá? Aquela minha imagem Docker está rodando com JDK 10, que ele já está alinhado com aquela ideia do meu tamanho do meu container, né? Então eu vou rodar essa minha primeira execução com uma alocação de 1 GB para esse meu container. Tudo bem? Digamos que eu quero alocar 1 GB para a execução desse container. Então ele vai subir aqui a aplicação. Ok. Eu vou ver que eu fiz um NAT aqui, né? Um port forward, então eu consigo acessar via localhost. Não é aquele exec, ele está rodando realmente agora, a minha imagem Docker, né? Então a aplicação continua rodando aqui, ok. E se a gente olhar aqui estatísticas, né? Deixa eu abrir aqui mais um console. A gente vai observar que nessa execução aqui, eu não estou querendo aqui fazer um benchmark completo como foi o que a gente mostrou nos gráficos, mas só para a gente ter um pequeno palpite aqui de melhorias, a gente vai ver ó, que ele tem a alocação de 1 GB e o heap dessa minha execução modularizada com a minha JVM mínima, ele já foi aí uma alocação total, na verdade não só o heap, mas a alocação total de 240 megabytes, certo? Então já não estou usando 500, geralmente uma aplicação Spring Boot, né, com Java 8, com tudo isso, vai estar lá com seus 300, 400, quem sabe 500 megas de memória ali no tradicional, né? Quem roda em produção sabe mais ou menos que é isso aí, né? Deixa eu derrubar isso aqui agora e eu vou fazer uma pequena modificação naqueles parâmetros de execução. Eu vou basicamente agora fazer a execução dessa aplicação, definindo aqui um tamanho de container de 200, e eu também vou diminuir, eu vou forçar essa minha máquina virtual para ela começar com um máximo de 128, tá? Definir um limite de 128 para ver se suporta, né? Então vamos fazer essa execução aqui. Isso aqui é bem pequeno, se você pensar que essa aplicação é uma aplicação web, que não é só REST, é uma aplicação web que tem toda essa estrutura aqui de processamento. A gente vai ver que ela gera também parser aqui, né? Então ela vai gerar JSON, XML, ou seja, tudo que tem direito, né? Iniciou a aplicação, o Bootstrap de 6 segundos. Eu não sei se vocês observaram antes, imagino que não, mas antes ele iniciou com 5.001, era quase 4.9, né? Vamos colocar assim. Então, ele diminuiu muito pouco aqui o Bootstrap de execução. A aplicação continua rodando, suportando bem. Claro que, de repente, agora a gente vai ver uma atuação maior do Garbage Collector, porque ele não tem mais tanta memória para poder sobrar ali, então ele tem que ficar reciclando, né? Mas a aplicação, ela performa bem, certo? Mesmo com essa memória pequena. E estatística aqui, se a gente for olhar, agora a gente tem essa alocação. A gente tem... Opa, deu louco aqui. A gente tem agora aqui 200 MB de limite total desse container e agora uma alocação de 184, né? Meu console está meio doido aqui. Mas uma alocação de 184, certo? Rodando, né? Rodando. Claro que eu não recomendo, de repente, a gente botar esses limites tão extremos ou tão, pertos aí para a produção, tá? Pode ser que você, de repente, tenha ali uma sobra de manobra muito apertada, né? Mas roda. Essa é a mensagem, ok? Como eu comentei, esse exemplo está disponível no GitHub para vocês, quem quiser depois rodar. Não só esse, mas aquele outro repositório GitHub também tem todos os benchmarks e os scripts para os benchmarks, né? Vocês podem rodar. A gente gostaria aqui de fazer também uma chamada para vocês, quem tiver interesse. Tem aqui um QR Code, um link para vocês se registrarem. A gente está criando um grupo para ajudar, principalmente o pessoal a trabalhar com o JDK 10, né? 9 e 10. Com isso, todas essas dores que a gente vem passando, a ideia é a gente estar compartilhando com vocês, criando realmente uma boa discussão, para ver se a gente migra todas as aplicações o quanto antes para
próximas versões, as novas versões do Java. É muito benefício, como vocês viram nos gráficos, a gente tem muito aí para poder otimizar nas nossas aplicações. E todo mundo sabe aí que é javeiro, que uma das batalhas do Java é diminuir esse consumo de memória, né? Esse é o nosso, digamos, essa nossa luta com relação a outras plataformas. Legal? Isso aí, pessoal. A mensagem é migrem agora. Eu já mostrei por que a gente deve migrar. Eu espero que vocês cadastrem ali, entrem, só passem um e-mail para a gente depois entrar em contato com todo mundo. Eu, o Rodrigo, o Bruno Souza, o JavaMan também vai estar nessa iniciativa. E agradeço a todo mundo. Vocês têm tempo para perguntas? Uma pergunta. Levanta a mão. Opa. Quem não conseguir fazer a pergunta, a gente vai estar aqui ainda até o final do dia de hoje. Vocês podem procurar a gente, tá? Então vamos lá. É uma pergunta rápida. Algumas das ideias que vocês colocaram aí, na verdade, já vem de muito tempo atrás, né? A gente vê que o SGI já tem a ideia de módulos, né? Tem a ideia de você poder carregar esses módulos, tudo, inclusive de carga dinâmica de módulos também. Eu queria saber se vocês podiam fazer um paralelo entre o sistema de módulos de Java agora e o SGI, e também falar um pouco se existe aí um mecanismo para carga dinâmica de módulos, como a gente tem lá em OSGI, né? Ou seja, se eu consigo dinamicamente carregar um novo módulo de uma aplicação, por exemplo. Justo. Bom, realmente, tecnologias como o SGI já existem há bastante tempo, né? A plataforma Eclipse, né, IDE, é bastante fundamentada nisso, né? O grande problema é que isso nunca pegou no mundo Java e nas aplicações, por uma série de fatores. Uma é a dificuldade de você implementar o SGI na sua aplicação Java Enterprise. Se você tentasse usar um Apache Pluto, por exemplo, que era uma das implementações possíveis, eu tentei, eu posso falar que eu desisti, né? Porque você tinha muita dor de cabeça para isso, para declarar os seus módulos, etc. E isso aí, ele não é diretamente associado ao runtime, né, da máquina virtual. Aqui a gente está vendo um suporte nativo do JDK, a parte de módulos. Exato, você está criando uma versão de máquina virtual para a sua aplicação. O SGI está rodando em cima de uma estrutura que seria, se a gente não tivesse módulos no Java, seria total ainda, né? Então, tem diferenciações e isso aí vai refletir diretamente em otimizações, tá? Então, realmente, o Java 9 tem uma fricção para você adotar essa parte de módulos, porque você precisa meio que adaptar muita coisa, né? A todas as bibliotecas a suportar isso, mas ele veio para ficar. Eu acho que ele realmente não vai ser igual o SGI, que seriam para casos extraordinários, mas é para o use case comum da sua aplicação, né? Eu não sei se eu respondi todos os seus questionamentos. Isso, inclusive, nessa parte de versionamento, se você olhar, existe um utilitário, que é o JDEPS, que você pode ver, né, ou também você pode ver quais módulos que você pode puxar, né? Ou depois que você gerou seu JK mínimo, tem lá os módulos. Ele até tem um @version ali, mas aquilo ali é só informativo, ele não é funcional, não serve para nada. Beleza, obrigado, Rodrigo. Parabéns pela palestra. Obrigado, pessoal.